O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs que nos assiste e nos acompanha diariamente nas nossas reflexões na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho. Hoje quarta-feira, nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, após um discurso da missão e o envio dos discípulos ao mundo para continuarem a obra libertadora de Jesus, Mateus coloca no seu esquema de evangelho uma seção sobre as reações e as atitudes que as várias pessoas e grupos tomam frente a Jesus e a sua proposta do reino. Nos versículos anteriores ao texto, que nos é hoje proposto, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas à volta do lago de Tiberíades, porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiados, cheios de si próprio, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos, e não aceitavam questionar-se a fim de abrir o coração à novidade de Deus. Agora Jesus manifesta-se convicto de que esta proposta rejeitada pelos habitantes das cidades do lago encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela liberdade ou pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. Hoje estamos diante de duas sentenças que provavelmente foram pronunciadas em ambientes diversos, desde que Mateus nos apresenta. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele esconde estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei, que absolutavam a lei, que se consideravam justos e dignos de salvação, porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso, e que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino. E são também esses pobres e marginalizados, ou seja, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelo caminho da Galileia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se de uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo, para os homens. Por isso apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus,
capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus, tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho, e só ele tem uma experiência profunda e íntima e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos. Vistos cabisbaixo com as lentes do mundo, nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou não é correto. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequeninos, os humildes são ridicularizados, tratados como os incapazes pelos nossos iluminados, fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudos valores. A palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garante a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Como é que chegamos a Deus? Como percebemos o seu rosto? Como fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? É através da filosofia? É através de um discurso racional coerente? É passando todo o tempo disponível na igreja a mudar a toalha dos altares? O Evangelho responde: conhecemos Deus através de Jesus. Jesus é o Filho que conhece o Pai. Só quem segue Jesus e procura viver como Ele pode chegar à comunhão com o Pai. Há católicos que, por serem padres, diáconos, por terem feito catequese, por irem à missa aos domingos e por fazerem parte do conselho pastoral da paróquia, acham que Deus conhece a Deus. Atenção, só conhece Deus quem é simples e humilde e está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos homens. É no seguimento de Jesus e só aí que nos tornamos filhos de Deus. Pai, que a arrogância dos sábios jamais contamine meu coração, e fazendo-me pequenino, que eu esteja em condições de acolher a tua revelação na pessoa do teu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, permanecei em paz e que o Senhor vos acompanhe.